Continuando a nossa aula, agora nós vamos ver sobre a produção do conhecimento. Agora nós vamos entrar no conteúdo teórico daquilo que seria a parte prática da atividade de inteligência. Até então, nós vimos as características, as finalidades, os princípios, da atividade de inteligência e voltada, como já dissemos lá no início da nossa aula, para a atividade de inteligência de segurança pública. E agora nós vamos ver sobre a produção do conhecimento. Então, a atividade de inteligência, ela centra-se na produção e na salvaguarda de conhecimentos utilizados em uma tomada de decisão ou em um apoio às instituições de segurança pública. Então, a atividade de inteligência, ela visa, o seu objetivo é produzir um conhecimento. Conhecimento são as nossas investigações, as nossas apurações, tudo aquilo que nós reunimos na busca da verdade real, nós produzimos um conhecimento, que ele é transformado em um relatório de inteligência. Esse relatório, ele é chamado de conhecimento. Por que conhecimento? Porque nós vamos dar conhecimento sobre determinado fato, determinada situação ao nosso comandante, ao nosso chefe ou diretor, que nós chamamos aqui de tomador de decisões. Então nós reunimos dados, fatos e conhecimentos para que possamos produzir um conhecimento único. E esse conhecimento, esse relatório, sirva de subsídio para o tomador de decisão tomar uma decisão, montando uma estratégia de comando, uma estratégia operacional, seja ela qual for a sua necessidade. Então, a atividade de inteligência, ela centra-se, como já disse, na produção de conhecimento. E o que é a salvaguarda desse conhecimento? Lembra como nós dissemos lá nas aulas anteriores, que há dois ramos na atividade de inteligência? A inteligência propriamente dita e a contra-inteligência. Então, quando nós estamos falando de salvaguarda, nós estamos falando de contra-inteligência. A contra-inteligência é você trabalhar contra a inteligência adversa, ou seja, não deixar os seus conhecimentos, os seus relatórios, aquilo que você já pesquisou, já investigou, ser de conhecimento de outra pessoa, ou seja, não deixar que outra agência de inteligência, um inimigo, seja qualquer, uma organização criminosa, outra pessoa, um hacker, entrar no seu sistema e capturar as suas informações e, como nós dissemos aqui, vamos usar a terminologia da inteligência, capturar o seu conhecimento. Então, por isso que a atividade de inteligência, ela centra-se na produção de conhecimento e na salvaguarda de conhecimento. E como que nós vamos produzir esse conhecimento? Então, tudo aquilo que nós buscamos e investigamos, nós trazemos para um profissional de inteligência para que ele possa tratar esses dados ou conhecimentos já adquiridos. E ele possa tratar, ele possa trabalhar e a partir desses dados ele produzir um conhecimento novo sobre determinado fato. Então nós vamos ver agora as definições, os conceitos de que é um dado e de que é um conhecimento. Então, produzir conhecimento é transformar dados ou conhecimentos em conhecimentos avaliados, significativos, úteis, oportunos e seguros. O que é um dado? Dado é toda e qualquer representação de fato, de uma situação, uma comunicação, uma notícia, um documento, extrato de documentos, fotografia, gravação, relato, uma denúncia, ainda não submetida pelo profissional de inteligência e segurança pública à metodologia de produção de conhecimento. Então, dado é toda e qualquer informação que chegue para você. Tudo quanto é fato que você busque, uma conversa, como nós dizemos aí no meio dos quartéis, um bizu. Então, tudo isso é um dado. Então, esses dados eles são colhidos, eles são coletados e são encaminhados para o profissional de inteligência, que nós chamamos o analista de inteligência. Então você vai levar esses dados, que são dados significativos, dados úteis, oportunos e seguros. Quando nós falamos de seguro, lembra que nós lá sempre buscamos na atividade de inteligência a verdade real? Então, nós buscamos através
né, na captura, na busca desses dados, essa é verdade. Então nós vamos levar ao conhecimento da atividade do serviço de inteligência os dados significativos. Aqueles dados que você já identifica que não são úteis, você já descarta. Nós só vamos levar os dados úteis. Conhecimento, como nós já dissemos, é o resultado final, né, expresso por escrito ou oralmente pelo profissional de inteligência. A utilização da metodologia de produção de conhecimento sobre dados ou conhecimentos anteriores. Então, conhecimento, como nós já dissemos, é o produto final, é o que nós almejamos fazer com os dados. Os dados nós buscamos, recolhemos os dados e produzimos um conhecimento. Por que que o conhecimento novo, né, a produção do conhecimento, nós vamos produzir um conhecimento, nós temos que buscar dados já sobre determinado fato que nós estamos apurando, ou conhecimentos. O que são conhecimentos? Às vezes investigações anteriores, algum trabalho anterior que a agência de inteligência efetuou, que está lá no seu banco de dados, está no seu arquivo, ele vai lá e busca esses conhecimentos, ele desarquiva com alguns outros dados que ele conseguiu e a partir dos conhecimentos anteriores, até mesmo de outras agências de inteligência, a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Sistema Penitenciário, Polícia Federal, conhecimentos anteriores sobre aquele fato que você está apurando e os novos dados que você conseguiu. A partir daí, você reúne esses dados e o conhecimento e produz um novo conhecimento que vai ser útil, oportuno e tem que ser seguro, porque esse conhecimento, isso que você colocou em linhas, num relatório de inteligência, você vai passar para o seu comandante, o seu chefe ou o seu diretor, para que ele tenha informações privilegiadas para tomar uma decisão. Por isso que nós falamos que a atividade de inteligência é um serviço de assessoramento. Ele vai assessorar, os nossos relatórios irão assessorar o tomador de decisão. Quem que é o tomador de decisão? Chefe, comandante, diretor, para que ele tome uma decisão segura, uma estratégia segura para a sua atividade de chefia, de direção ou de comando. Então vamos lá. Então, para produzir um conhecimento novo, nós recebemos uma missão e nós devemos ir atrás de informações úteis, necessárias e oportunas para produzir um conhecimento. Então nós precisamos o quê? Reunir dados, né? Reunir essas informações aí. Então, essa reunião de dados, ela faz parte do ciclo da produção do conhecimento. Então, para produzirmos o conhecimento, há um ciclo. E nós vamos falar sobre algumas partes desse ciclo da produção de conhecimento. Uma delas é a reunião de dados, na qual as agências de inteligência procuram obter os dados necessários, realizando metódica e sistematicamente ações que lhe possibilitem produzir conhecimento. E nós vamos ver quais são essas ações, né? As ações para colhimento, para reunião de dados. Quais são as ações? Essas ações dividem-se em duas etapas, as ações de inteligência e as operações de inteligência. O método para reunião de dados são divididas em duas etapas, ações de inteligência e operações de inteligência. Ações de inteligência são todos os procedimentos e medidas realizadas por uma agência de inteligência para dispor de dados necessários e suficientes para a produção do conhecimento, centrados, de um modo geral, em dois tipos de ações de inteligência. Dois tipos. Ações de coleta. São todos os procedimentos realizados por uma agência de inteligência ostensiva e sigilosamente, a fim de obter dados depositados em fontes abertas, sejam elas originadas ou disponibilizadas por indivíduos e órgãos públicos ou privados. As ações de coleta também são divididas em duas etapas. A coleta primária, que envolve o desenvolvimento de ações de inteligência e segurança pública para a obtenção de dados e conhecimentos disponíveis. E coleta secundária envolve o desenvolvimento de ações de inteligência e segurança pública por meio de acesso autorizado, por se tratar de uma consulta a banco de dados protegidos. Então aqui vamos ver umas diferenças práticas. A coleta primária são aquelas coletas que nós conseguimos acesso fácil de qualquer maneira, pela internet, ou seja, coleta primária são aquelas onde nós conseguimos
coleta fácil, de maneira simples. Por exemplo, observar os dados de um indivíduo no Facebook. Você entra na página dele do Facebook e ali você colhe os seus dados, o seu gosto, o que ele gosta de fazer, qual a sua idade, sua residência. Às vezes nós ali conseguimos encontrar várias informações, como nós dissemos aqui, vários dados daquele indivíduo. E a coleta secundária seria o nosso sistema SIGO, por exemplo. Nós temos acesso, são dados protegidos, mas eles têm de fácil acesso. Qualquer funcionário da segurança pública hoje tem a sua senha, ele vai lá e acessa um banco de dados e essa consulta ela é protegida, né? Mas ela precisa de um acesso autorizado. Então nós consultamos o SIGO, por exemplo. Ali, através do SIGO, nós conseguimos informações de várias pessoas. Ali nós conseguimos várias informações sobre boletins de ocorrência, as ocorrências que esse indivíduo que nós estamos apurando, buscando dados, já se envolveu, se a ficha dele é boa ou é ruim. Então, são os dois tipos de coleta, a primária e a coleta secundária. Então, nós vimos que as ações de inteligência são divididas em duas etapas, ações de coleta e ações de busca. Agora, nós vamos ver as ações de busca. São todos os procedimentos realizados pelo setor de operações de uma agência de inteligência, envolvendo ambos os ramos da inteligência e segurança pública, a fim de reunir os dados protegidos ou negados em um universo antagônico. O que seria isso? São todos os procedimentos do setor de operações. O que seria isso? É a parte da agência de inteligência operacional. São os agentes de inteligência que vão a campo buscar os dados, usando para isso alguns métodos específicos para capturar esses dados. Nesse caso, as ações de busca, elas já são para buscar, para encontrar os dados negados. Lembra, nas ações de inteligência de coleta, os dados são encontrados facilmente, né? Nas fontes abertas são os primários e nas fontes secundárias são os dados protegidos, mas que nós temos acesso. Aqui não. As ações de busca, ela tem o objetivo de encontrar aqueles dados negados, aqueles dados protegidos, aqueles dados que a pessoa que você está investigando, a organização que você está investigando, não quer mostrar, né? Nas ações primárias, que são as ações de coleta, nós acessamos o Facebook, está tudo lá. São os dados fáceis de se encontrar. Primário, ações de coleta. Quando nós falamos de ações de busca, estamos falando de metodologia, estamos utilizando recursos para buscar os dados que são protegidos, estão negados, dados escondidos. Finalizamos aqui então as ações de busca. Daqui a pouco nós vamos ver detalhadamente cada uma delas. Então, o método para reunião de dados, como nós dissemos, são dois tipos, as ações de buscas e as operações de inteligência. Operações de inteligência é o conjunto de ações de busca, podendo eventualmente envolver ações de coleta, executado para obtenção de dados protegidos e ou negados, de difícil acesso e que exige, pelas dificuldades ou riscos, um planejamento minucioso, um esforço concentrado e o emprego de pessoal, técnicas e material especializado. Então nós estamos vendo essa é a definição da parte operacional, da parte prática. Então, as operações de inteligência é a parte operacional, é o agente de inteligência nas ruas buscando esses dados. E para isso, ele usa de alguns métodos, e para isso, ele usa de ações de busca, que nós vamos ver agora, porque o ramo da inteligência operacional para a obtenção de dados, ações de inteligência e operações de inteligência. As ações nós vamos ver agora e depois nós vamos ver as operações de inteligência. E quando o agente de inteligência vai a campo buscar algum dado negado, que essas informações não são obtidas de maneira fáceis, ele une as ações de busca e as operações de inteligência e, através delas, ele consegue buscar esse dado protegido, esse dado negado, esse dado escondido para o quê? Para produzir um conhecimento, produzir uma informação relevante, útil ao seu tomador de decisão, ao seu chefe, ao seu diretor ou o seu comandante. Ações de busca.
Vamos ver agora quais são as principais ações de busca utilizadas pelo agente de inteligência para buscar os dados negados. Reconhecimento é a ação de busca realizada para obter dados sobre o ambiente operacional ou identificar visualmente uma pessoa. Normalmente, é uma ação preparatória que subsidia o planejamento de uma operação de inteligência. Então, o reconhecimento. Quando você recebe uma missão através de identificar os atos, os passos, aquilo que alguma pessoa está fazendo, você tem a foto, então você vai fazer o reconhecimento facial, você vai até de encontro a essa pessoa, claro, disfarçadamente para reconhecê-la. Quais são as características? Porque ela pode ter mudado, ela pode estar de barba, ela pode estar de cabelo comprido. Então, é o reconhecimento de um endereço. Pegamos a nossa viatura, o nosso carro, seja qual for a condução, você vai até o local para ver se o local oferece condições de uma vigilância, para ver se o local oferece condições de armar um dispositivo eletrônico de captura de imagens. Vigilância é a ação de busca que consiste em manter um ou mais alvos em observação. A vigilância consiste em nós observarmos, vigiarmos um alvo. Ou seja, através nós podemos fazer a vigilância a pé, vigilância estática dentro de um veículo, nós estamos observando um alvo, vigiando ele, fotografando, filmando, acompanhando os seus passos, fazendo uma vigilância, vigiando os seus passos. Recrutamento operacional é a ação de busca realizada para convencer uma pessoa não pertencente à agência de inteligência a trabalhar em benefício desta. Olha só, recrutamento, nós vamos recrutar operacionalmente alguém, ou seja, nós vamos convencer alguém a trabalhar em benefício da agência de inteligência. Nós vamos recrutar um apoiador, uma pessoa que vai nos passar informações. Essa pessoa nós às vezes chamamos de colaborador, nós estamos recrutando. Então nós observamos alguma pessoa próxima ao nosso alvo, né, a pessoa que nós estamos apurando algumas informações, buscando alguns dados, e nós vamos recrutar alguém próximo a ela para que essa pessoa nos passe informações a respeito do nosso alvo. Infiltração é a ação de busca que consiste em colocar uma pessoa junto ao alvo. Aqui nós vemos essa ação de inteligência, essa ação de busca, de infiltração. Ela é muito praticada pelos órgãos de polícia, onde eles infiltram um agente de polícia, um investigador, por exemplo, dentro de uma organização criminosa, para que ali, dentro da organização criminosa, se passando por um criminoso, né, porque ele está infiltrado, ele ali dentro ele vai buscar esses dados importantes para a atividade de investigação policial. Desinformação é a ação de busca muito utilizada no ramo da contra-inteligência, realizada para intencionalmente confundir alvos, as pessoas ou organizações, a fim de induzir esses alvos a cometerem erros de apreciação, levando-os a executar um comportamento pré-determinado. Ou seja, a ação de busca chamada desinformação, nós vamos tirar a informação correta da mente de uma pessoa e vamos colocar uma outra informação, uma informação errada. Essa informação nós chamamos de desinformação. Por exemplo, alguém nos chega próximo a nós e fala, olha, eu acho que ali funciona a seção de inteligência, não tem nada pintado, não tem nada escrito, mas eu acho que é um local onde os bombeiros ou polícia civil, militar, utiliza para investigar as pessoas, por exemplo. Aí você implanta a ação de busca chamada desinformação. Falando, nada, ali não. Ali é um local de arquivo morto, por exemplo. Ali eles guardam os papéis, os arquivos, que não se utilizam mais nos quartéis. Por isso que às vezes você vê uma viatura, você vê alguém fardado de vez em quando. Né? Ali não é serviço de inteligência não, ali não é nada demais. Ali é um local de arquivo morto. Então você implantou uma desinformação, você tirou do raciocínio daquela pessoa uma informação correta e implantou uma informação errada. Provocação
É ação de busca com alto nível de especialização, realizada para fazer com que uma pessoa, um alvo, modifique seus procedimentos, execute algo desejado pela agência de inteligência, sem que o alvo desconfie da ação. Provocação. Olha só, você vai provocar uma ação, você vai provocar uma atitude do seu alvo, da pessoa que você está buscando alguns dados. Provocação. Então, no seu projeto, no seu planejamento para a busca dos seus dados, você monta um planejamento para que a pessoa faça aquilo que você quer. Você provoca uma atitude, você provoca uma ação. Entrevista é a ação de busca realizada para obter dados por meio de uma conversação, mantida com propósitos definidos, planejada e controlada pelo entrevistador. Exemplo de entrevista. Você pesquisa sobre um alvo. Você tem um alvo, uma pessoa que você está apurando, que você está investigando. E você sabe que ela gosta de pescaria, gosta de futebol, né? Seja qual for o seu gosto. Você pesquisou lá nas suas redes, lembra lá as ações de coleta, as ações primárias? Você foi na rede social e viu, eu gosto de pescar, viu dele várias fotos de pescaria, por exemplo. E você, um agente de inteligência, quer buscar algumas informações. E você, então, em um momento de uma fila, de uma espera de um banco, sentado numa praça, num jogo de futebol, você vai se aproximando e você lança aquele assunto que ele gosta. Puxa, esses dias eu fui lá no Rio Miranda, no Rio Aquidauana, no Rio Paraguai, em Corumbá, e fiz uma pescaria, peguei um dourado, peguei um pintado, seja lá o assunto que for, mas que seja o assunto que você saiba, que você já pesquisou, que ele goste. E aí você monta com ele um diálogo, uma conversação. E nessa conversação, a partir do momento que você conseguiu a confiança dele, que você está falando do assunto que ele goste, que você também você precisa, isso aí é um meio especializado, você tem que ter muito treinamento para desenvolver esse método de entrevista. E você montou esse diálogo com ele, você já falou do que ele gosta, você já falou do que você gosta, ele já se envolveu na conversa e você começa então a entrar com o assunto que lhe interessa. Buscar conhecimento a respeito do assunto que lhe interessa. E você começa a perguntar do seu trabalho, se for do trabalho que você está investigando, buscando dados, do que ele faz quando ele não está pescando. Você começa a jogar esses assuntos e sem querer, sem perceber, ele vai te falando tudo aquilo que você precisa saber. Então você está, na verdade, fazendo uma entrevista e ele, o alvo, nem está sabendo que está sendo entrevistado. Entrada. É a ação de busca realizada para obter dados em locais de acesso restrito e sem que seus responsáveis tenham conhecimento da ação realizada. Olha só, essa ação de busca, ela coloca o agente de inteligência dentro de algum ambiente, dentro de algum estabelecimento. Por isso que ela é denominada de entrada. Você entra dentro de algum local. Então você tem que ter uns conhecimentos prévios a respeito do assunto para entrar dentro de algum estabelecimento e a partir dali investigar, buscar alguma gaveta em algum local, coisas úteis, dados úteis para a produção do conhecimento. Interceptação de sinais. É a ação de busca realizada por meio de equipamentos adequados operados por integrantes da agência de inteligência. Interpretação de sinais. Por exemplo, sinais de telefonia. São as gravações de telefone, né? São as escutas telefônicas. Aqui nós temos uma informação importante. As ações de busca de infiltração, entrada e interceptação de sinais necessitam de autorização judicial. São denominadas ações de inteligência policial judiciária. Tais ações são de natureza sigilosa e envolve o emprego de técnicas especiais, visando a obtenção de dados, indícios, evidências ou provas de autoria ou materialidade de um crime. Então, essas três ações de busca, elas necessitam de uma autorização judicial. O juiz tem que autorizar.
Na atividade de inteligência, não existe autorização judicial para esses 3 itens, esses 3 métodos de busca. Na atividade de inteligência não existe. Só existe para atividade de busca, para uma investigação, ou seja, para a polícia judiciária. Quais são elas? Polícia Civil e Polícia Federal. Essas polícias são incumbidas constitucionalmente de investigar. E somente através de um inquérito aberto, elas podem investigar dessa maneira, antecipadamente, com autorização judicial. Bom, acabamos então as ações de busca. Agora nós vamos falar sobre as operações de inteligência. Então, como nós vimos, as operações de inteligência é o conjunto de ações de busca, para que nós possamos aí utilizar para colher esses dados, buscar esses dados, coletar esses dados protegidos e negados. Vou passar para vocês algumas definições básicas, usuais das operações de inteligência. Por exemplo, ambiente operacional é o local onde se desenvolve uma operação de inteligência de segurança pública, uma operação de inteligência, que normalmente determina os recursos empregados. Então, ambiente operacional, onde será o ambiente? É dentro de uma casa, que você vai buscar os dados, você vai acompanhar através da vigilância uma pessoa, tirar fotos, é num campo de futebol, é numa feira, onde que é o local? Então, esse local nós denominamos de ambiente operacional. Alvo, eu já falei para vocês aqui, o que é o alvo? Alvo é o objetivo principal da ação de busca. Pode ser um assunto, uma pessoa, uma organização, um local, um objeto. Então, o alvo pode ser um documento, por exemplo. Nós precisamos identificar o que o documento fala, quais são as entrelinhas que está escrito naquele documento. Então, nós vamos atrás de dados sobre aquele documento, sobre aquela pessoa. Isso é o alvo. É aquilo que vai te levar a buscar dados, sobre aquilo que você vai buscar os dados. Este é o seu alvo. Elemento de operações, o elo. Nós chamamos de elo, o elemento de operações. Quem são os elementos de operações? É o setor de uma agência de inteligência que planeja e executa as operações de inteligência. Então, o elo é a nossa seção de inteligência. Aqui no Bombeiro nós chamamos de seção de inteligência. É o elo, é o elemento de operações, é a parte operacional. O elo, o elemento de operações, são aqueles agentes de inteligência que vão para as ruas buscar os dados negados. Ou, hoje em dia, usar o sistema da internet para buscar os dados negados. Pessoal, nós podemos dividir as pessoas que são envolvidas na atividade de inteligência. Então, pessoal, a princípio, é o agente, é o funcionário orgânico, da organização da agência de inteligência. Possui treinamento especializado. Então, o pessoal para estar incluído na atividade de inteligência, na seção de inteligência, é um pessoal especialmente treinado para aquela atividade, para que possa utilizar as ações de busca e mais para frente nós vamos aprender as operações de inteligência. Colaborador é uma pessoa recrutada operacionalmente ou não, que por suas ligações e conhecimentos cria facilidades para a agência de inteligência, até mesmo fora de sua área normal de atuação. Eventualmente, pode transmitir dados obtidos em sua área de atuação. Não é orgânico da agência, ou seja, não é funcionário da agência de inteligência e não possui treinamento especializado. Esse colaborador, olha só, o próprio nome já diz, colaborador, ele colabora com a agência de inteligência. É um colega seu, normalmente nós temos aqui como colaboradores as pessoas conhecidas nossas. Nós precisamos investigar um alvo. E no meio onde o alvo está, onde ele trabalha, ou na família que ele pertence, temos uma pessoa conhecida que estudou conosco, que faz parte da amizade dos seus pais, dos seus irmãos, um conhecido. E essa pessoa, você vai lá, recruta ela operacionalmente. Você pode recrutar ela operacionalmente, ele vai ser um colaborador, que eventualmente ele vai te passar alguns dados. Você pode perguntar, olha, o que o fulano de tal está fazendo, o que ele faz, onde que ele faz, o que ele gosta, onde que ele está sempre, ou seja, ele vai te dar informações importantes. Este é o colaborador. Mas nós temos também
o informante. O que é um informante? É uma pessoa recrutada operacionalmente que trabalha em sua área normal de atuação. Existem dois tipos de informante: os que não possuem treinamento e os que possuem, sendo esses últimos identificados como informante especial. Então aqui nós temos os informantes, né, que é um nome muito mais comum na atividade de inteligência. Mas apesar que nós temos hoje em dia muito mais colaboradores do que o informante. O informante ele já está ligado com a atividade de inteligência. O colaborador não, ele está fazendo as suas atividades normal. O informante não, ele já tem um vínculo com a atividade de inteligência, com a seção de inteligência. Às vezes, o informante até ele é remunerado. Ele recebe, não somente remunerado salarialmente, com dinheiro, mas ele é remunerado, ele é recompensado. Nós vemos isso normalmente em filmes, né? O informante passando informações, passando dados para o investigador de polícia. Ele recebe alguma coisa, algum benefício da agência de inteligência. Então nós temos esses tipos de informantes, os remunerados e os não remunerados também. Rede é a designação dada ao conjunto de pessoas não orgânicos controlados pela agência de inteligência. Ou seja, não são pessoas funcionárias da agência de inteligência, não são funcionários públicos, mas são colaboradores e informantes. Então eu tenho a minha rede. O que é a minha rede? A minha rede de contatos, as pessoas com quem eu falo, que me dá informações, que me dá dados úteis. Então, quando eu preciso de algum dado a respeito sobre alguma coisa na prefeitura, por exemplo, eu tenho um contato lá dentro que eu falo, olha, estou precisando de uma informação aí que vocês têm sobre tal pessoa. Então, minha rede faz parte da minha rede. Olha, eu preciso de uma informação lá no estado de São Paulo. Eu vou ligar para algum contato, um amigo meu que eu fiz um curso, conheci, que trabalha no setor, que pode me dar essa informação. Ele faz parte da minha rede. Então, rede são todas essas pessoas, esse conjunto de pessoas que fazem parte do nosso contato, mas eles não são orgânicos, eles são prestadores de informação. Controlador é o agente responsável pelo controle de componentes da rede. Então, eu sou o controlador de uma rede. Eu tenho minha rede de contato. Por isso que nós não podemos mudar frequentemente, por isso que vocês não veem frequentemente as pessoas que trabalham no setor de inteligência a mudarem, serem transferidos com facilidade, assim como é na atividade operacional ou administrativa. Por quê? Porque o difícil para o agente de inteligência é ele criar, ele montar a sua rede. Depois que ele monta a sua rede, ele consegue informações e dados rapidamente. E lembra como nós vimos lá nos princípios da atividade de inteligência? O princípio da oportunidade? Então nós precisamos ter pessoas que tenham contatos, que tenham uma rede grande, para que possamos buscar informações rapidamente, para que elas sejam oportunas, oportunidade. Então nós vimos os dois tipos para reunião de dados, as ações de busca e as operações de inteligência. As ações de busca envolvem todos esses conceitos que nós acabamos de ver. E as operações de inteligência é a utilização dessas ações de busca para encontrar, para buscar os dados negados. Agora nós vamos ver as técnicas operacionais que um agente de inteligência pode utilizar para, associado às ações de busca, encontrar os dados negados. Técnicas operacionais de inteligência de segurança pública, também denominadas TOI, Técnicas Operacionais de Inteligência. Vamos lá. Processos de identificação de pessoas. É o conjunto de TOI considerada a constante evolução tecnológica, destinado a identificar ou reconhecer pessoas, fotografia, fotometria, retrato falado, datiloscopia, documentoscopia, DNA, arcada dentária, voz, íris, medidas corporais, descrição, dados de qualificação.
Então, processos de identificação são processos normalmente tecnológicos que identificam as pessoas, muito utilizado hoje em dia em aeroportos. Então, essas tecnologias para identificar terrorista que possam adentrar nos aviões, elas também podem ser utilizadas para atividade de inteligência, processos de identificação de pessoas. Observação, memorização e descrição é a TOI, na qual os profissionais de inteligência examinam minuciosamente e atentamente pessoas, locais, fatos ou objetos, por meio da máxima utilização dos sentidos, de modo a transmitir dados que possibilitem a identificação. Essa técnica, ela precisa ser muito bem aperfeiçoada pelo profissional de inteligência. Observem a descrição dela: observação, memorização e descrição. Então, o profissional, às vezes, no ambiente operacional, ele não tem condições de ter uma fotografia, um aparelho para gravar o áudio, gravar as fotos, tirar uma foto. Às vezes, no ambiente operacional, o agente de inteligência ele não tem condições de tirar uma foto, ele não tem condições de gravar um áudio. Então, ele vai observar, os aspectos físicos para descrever, ou ele vai memorizar senhas para que possam ser utilizadas posteriormente. Então, ele se utiliza de uma técnica de observar, de memorizar, para que depois ele possa descrever tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele ouviu, tudo aquilo que ele observou. História de cobertura é a TOI, a Técnica Operacional de Inteligência de Dissimulação, utilizada para encobrir as reais identidades do agente das agências de inteligência, a fim de facilitar a obtenção de dados e dos propósitos e preservar a segurança e o sigilo. História de cobertura é uma das que a gente mais utiliza. As pessoas, o agente de inteligência, ele se passa por uma outra pessoa, carteiro, vendedor ambulante, profissional da agência de águas, da agência de energia. Ele se passa por outra pessoa, entrevistador do IBGE, por exemplo, ele vai na casa do alvo e ali ele passa por entrevistador do IBGE ou de alguma agência de telefonia e começa a pegar dados, informações, e naquilo que ele está pegando dados e observações através de alguma pessoa da família ou o próprio alvo ou empregado, e ele está ali pegando os dados, fazendo uma entrevista disfarçado, usando uma história de cobertura. Qual que é a história de cobertura? Profissional da Águas, da agência de telefonia, Correios, e ao mesmo tempo ele está usando uma outra técnica de memorização, de observação. Ele está olhando o ambiente operacional para posteriormente ele colher esses dados todos e produzir um relatório, produzir um conhecimento. Comunicações sigilosas é a TOI que consiste no emprego de formas e processos especiais, convencionados para transmissão de mensagens, passar objetos no decorrer de uma operação. Então, comunicações sigilosas, nós vamos utilizar um meio de comunicação sigiloso que não é divulgado, que não é normal, que não é convencional. Ela é sigilosa. Sigilosa ela é o quê? Restrita Sigilosa é o quê? Restrita a um determinado pessoal, a um determinado público. Poucas pessoas têm acesso. Então, são comunicações sigilosas. Ele não vai usar, o profissional de inteligência, por exemplo, não vai ficar utilizando de qualquer maneira, o WhatsApp, mandar e-mail. Não, ele vai usar o meio de comunicação mais seguro possível para transmitir as mensagens e as informações na apuração, para transmitir os dados e as informações de uma operação de inteligência. Leitura da fala é a técnica operacional de inteligência na qual um agente, à distância, identifica diversos fatores relacionados a questões tratadas em uma conversação que viabilizam a compreensão do assunto. Leitura da fala, leitura labial. Então, o observador, no caso aqui, o agente de inteligência, ele tem conhecimento suficiente, ele é treinado para ele fazer leitura labial.
Então, por exemplo, nós estamos ali num café, o alvo sentado numa mesa ao lado e o agente de inteligência na outra mesa. E ali ele está observando e ele está fazendo o quê? A leitura labial do alvo. Então, uma técnica muito especializada que exige um certo nível de treinamento. Análise de veracidade é a técnica operacional de inteligência utilizada para verificar, por meio de recursos tecnológicos ou metodologia própria, se uma pessoa está falando a verdade sobre fatos ou situações. Como exemplo de análise de veracidade, nós temos um equipamento chamado polígrafo, batizado popularmente de detector de mentiras. São aparelhos que medem, através de impulsos elétricos, as respostas dos seus alvos, dos seus pacientes, se estão mentindo ou se estão falando a verdade. Emprego de meios eletrônicos. É a técnica operacional de inteligência que capacita os agentes integrantes da inteligência humana a utilizarem adequadamente os equipamentos de capacitação, gravação e reprodução de sons, imagens, sinais e dados. Então aqui nós vamos pegar um agente de inteligência e treiná-lo, capacitá-lo para utilizar um recurso tecnológico específico para a atividade de inteligência, gravar áudios, gravar dados, sons, né? Nós vemos muito isso aí, por exemplo, em filmes, né? Tem lá uma van parada e alguém com aqueles microfones gigantes tentando captar os sons, né, que estão falando lá, alguém jogando golfe no meio do pátio, no meio do campo de golfe, as pessoas estão lá jogando, então nós temos ali equipamentos. Mas o que adianta o equipamento ser de alta tecnologia, de alta capacidade, se nós não temos as pessoas, os técnicos, os agentes de inteligência capacitados para operacionalizá-los? Então não adiantaria nada. Então nós precisamos o quê? O emprego de meios eletrônicos, através do treinamento das pessoas, dos agentes de inteligência. Fotointerpretação é a técnica operacional de inteligência utilizada para identificar os... Fotoidentificação é a técnica operacional de inteligência utilizada para identificar os significados das imagens obtidas. Fotointerpretação. Então, o agente de inteligência ele é treinado para identificar através de fotos, né? Fotoidentificação de imagem, através de imagens. Então, às vezes, assim como um radiologista, por exemplo, nós temos lá o médico radiologista. Através das imagens, ele consegue o quê? Interpretar se aquele ponto é uma fissura, é um tumor, é alguma coisa. Ele vai diagnosticar, ele vai fazer a leitura da foto, a leitura da imagem. E aquela leitura, ele dá um diagnóstico. É a mesma coisa. O profissional de inteligência, ele é treinado para identificar, para fazer a leitura dessas fotos, dessas imagens. Porque às vezes as imagens, para nós, leigos, normais, são borradas, nós não conseguimos tirar nenhuma conclusão de uma imagem que nós vemos. Mas o profissional de inteligência treinado, capacitado, ele faz essa fotointerpretação da imagem. E dali ele extrai... E dali ele extrai informações, ele extrai dados relevantes, importantes, úteis para a atividade de inteligência. Bom, pessoal, aqui nós observamos então os conceitos da parte operacional, as ações de busca e as operações de inteligência. Então nós podemos, através de uma operação de inteligência, de uma missão dada, utilizar várias ações de busca em conjunto com as técnicas operacionais, porque o importante é nós conseguirmos os dados necessários para formalizar um documento, para formalizar um conhecimento, para que seja utilizado pelo tomador de decisões. Então, as técnicas operacionais, as ações de busca, bem utilizadas por um profissional bem treinado, elas são eficientes e alcançam seu resultado. Bom estudo a todos!